Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês. O canal que te ajuda a questionar essa realidade, fazendo aquele joinha, peraí, achar aqui, opa, para chegar com aquela energia positiva. Tudo bem com todos vocês? Muito obrigado pela atenção de vocês. Aonde quer que você se encontre no nosso Brasil, um muito obrigado. E aonde quer que você se encontre, em qualquer parte do planeta Terra, um muito obrigado pela sua atenção. Para todos vocês, é com enorme satisfação que eu falo e agradeço pela sua atenção. Quero agradecer as ajudas dos nossos amigos, ou seja, só gratidão para todos vocês. Pessoal, sem demais delongas, eu quero aí fazer um vídeo hoje, porque algumas pessoas, elas vêm aí de uma certa forma me pedindo para falar, me pedindo para me dar, expressar a minha opinião. O que eu acho, né, em relação à data de 23 e 24 de setembro de 2017. E essa data para mim é, vai ter 23 de setembro, vai ter 3 dias que eu completei 40 anos. E 24 que eu completei 40 anos, 4 dias. É a única coisa que representa para mim essas datas. Eu quero falar sobre essas datas porque a coisa está ficando arrepiante. No sentido que, olha só, pessoal, infelizmente, a nossa humanidade apocalíptica, né? Os adoradores do apocalipse, e eu digo isso é todo mundo que tem sempre aquela tendência de destruir a terra, destruir a humanidade e trazer o Armagedon. Você pode reparar, todo ano tem uma data armagedônica, né? O ano passado tinha as luas de sangue, aí tinha as luas vermelhas. Um dia eu fui olhar assim e falei, deixa eu ver se tá vermelho mesmo. Aí assim, mas não tá tão vermelho assim não, Pra mim isso aí não seria lua de sangue, não. Mas tem gente que gosta de dar uma exageradinha. E o pessoal é o seguinte, o pessoal começou a ficar muito nessa onda, né? Teve o 2012 era Nibiru. Eu tenho um vídeo aqui de Nibiru. Nibiru aqui no Chamado a Despertar. É só procurar nos outros vídeos. Então Nibiru estava vindo, ia chegar, os Anunnakis vindo dando voadora nos humanos. Era o final, teve gente que ficou quase doida. Teve gente que ficou quase doida. Né? Teve grupos que foram pro meio do nada. Pessoal, passou a data e nada. Né? Aí mudaram o evento para 2014. Que 2014 era o fim do mundo, né? Aí o que acontece? Passou 2014 e nada. 2015 teve suas datas apocalípticas. 2016 teve as luas de sangue. Teve uma data também, se eu não me engano, em setembro do ano passado. E se eu não me engano, no dia 23 também. E nada. Aí os caras falaram, não, tem que ir, né? Tem que adiar. Tem que adiar, vai que uma hora cola e dá certo, né? Aí a gente vira mito. A gente vira mito. O que acontece? Esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude que algumas pessoas, infelizmente, elas possuem e que é prejudicial para elas, é prejudicial para as pessoas que estão perto delas. Por quê? Porque na realidade isso vai gerar um campo de energia negativa, um campo de energia de pessimismo, de sentimento de tragédia, de sentimento de medo, medo da morte, medo do desconhecido que vai acontecer, as causas que vão acontecer, o pessoal fica totalmente perturbado, né? Eu fico vendo, isso eu andei dando uma analisada, porque eu nem ligo com datas. Mas o pessoal começou a me questionar muito, porque, Marcelo, tá tendo. É um assunto que está em alta. Fala aí pra gente, né? Eu resolvi, então, atender o pedido da maioria e eu comecei a dar uma pesquisada na internet.
Então eu olhei alguns canais de tipo como YouTube, sites onde falam sobre essa data, né, 23 e 24 de setembro de 2017. E o que acontece é o seguinte, né? O que eu pude analisar, ver primeiro, que isso começou lá nos Estados Unidos, com estudiosos de uma bandeira religiosa protestante, como eu posso dizer assim. Então o pessoal começou ali a estudar a Bíblia, começou a cruzar datas, cruzar eventos, fazer cruzamento de datas para descobrir, né? Muitos dizem que vai ser o arrebatamento no dia 23 e 24 de setembro, será o arrebatamento dos escolhidos do Senhor. Outros dizem que a besta do Apocalipse, então, levantará para o mundo, o anticristo apresentará para o anticristo para o mundo. Outros já falam no final do mundo, literalmente, que o mundo vai acabar. Então, assim, tá uma especulação gigantesca, né? Só que eles esquecem que nós habitamos numa dimensão manipulada e controlada por seres invisíveis, por seres alienígenas malevolentes que controlam tudo isso. Então o pessoal fica estudando esse material, como por exemplo a Bíblia, e fazendo cruzamento de datas e eventos para tentar achar quando pode ser uma possível vinda de Cristo, o arrebatamento ou qualquer fenômeno que venha que possa ser considerado ou comparado aí ao final dos tempos, tá certo? É um grande anseio das pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa rapidinho para vocês. Por que que, por exemplo, a Bíblia não é confiável? Por que que é um livro que, se você for estudar e pesquisar nela, você vai se perder e não vai ter respostas de nenhuma para nada? Porque a Bíblia é um livro que podemos compará-la a uma colcha de retalhos, né? Você vê a colcha de retalhos ali toda costurada com pedaços diferentes ali, e a gente fala colcha de retalhos. É um livro mutilado. Por quê? Você tem que entender o seguinte. Foi um livro que foi modificado muitas vezes para atender propósitos de grupos ou classes que tinham certos objetivos. Ao longo das eras, ela sofreu alterações. Veio sofrendo alterações. Ora, um grupo modificava para atender seus objetivos. Ora, mais futuramente, era-se feito alterações e tudo isso escondido e omitido para que pudesse as futuras gerações não saber disso, tá? Então, continuando, olha só. Também temos que analisar que os povos que escreveram esses relatos, nós não temos informações que poderíamos dizer confiáveis em relação a eles. E também temos que colocar que as pessoas escreviam os relatos conforme o que eles viam, né? Conforme a capacidade de discernimento deles. E foram se passando-se o tempo também, foram pessoas fazendo traduções, alguns traduziam um pouquinho ali para atender o seu interesse particular, outros faziam algumas alteraçõezinhas ali para atender um certo objetivo particular, e veio se passando-se os tempos e as eras, e você não pôde verificar isso. E ver isso, você acredita no que te dizem, né? É o disse que me disse. Disseram que é um livro confiável, então veio falando disse-me, 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 chegou até você. E você tem a obrigação nessa dimensão de falar no disse-me, disse, para outra geração futura, né, que virá de você. Olha só como que tudo começa num grande erro. E se você for perceber também, pega um livro, por exemplo, de 1000 páginas. Um livro de 1000 páginas. Vamos dividi-lo em 100 capítulos. Esse livro de 1000 páginas. Em cada capítulo, vamos arrancar algumas páginas aleatoriamente. Um capítulo eu arranco 2 do começo, uma lá do final,
ou a outra eu arranco algumas no meio, no próximo capítulo, no outro eu arranco algumas páginas lá para o final do capítulo e vou fazendo gradativamente até fazer em todos os capítulos. Então eu vou te entregar o livro e falar, agora você leia e você interprete e me mostre como você entendeu. Então você vai ler aquele livro e você vai perceber o quê? Que o livro ele está todo confuso. Então uma hora começa um relato, está contando uma história, de repente a história passa para outra história, sem você entender o final da história anterior, e você já cai no meio da outra, sem ver o começo. Então, na Bíblia tem muito disso, porque o homem, com seus propósitos obscuros, ele meteu a mão mesmo e ele fez esse livro para atender os seus propósitos conforme os seus interesses. Conforme os seus interesses. E eu digo mais, não só a Bíblia, a Torá judia, o Alcorão do Islã. Tem um livro também aí que muitas pessoas são apegadas, né? Virou até meio que uma religião. Tem grupos enormes estudando, que é a Urantia, né? Uns falam Urantia, outros falam Urantia, que é um livro baseado, que conta a história do universo, tudo. É um outro livro que muitos desses livros são tirados da própria Bíblia como inspiração. Aí a galera dá uma pincelada lá, eles pincelam, jogam uma pitada gigantesca de imaginação e pá, para você. Né? Temos também aquelas cartas de Cristo, que aquilo ali é tirado, né, também da Bíblia. Inspirado, a galera vai lá, dá umas pinceladas, e pá, e manda em você, e fala, ó, isso aqui nós recebemos, foi canalizado, tudo mais. Mas na realidade foram tudo de origem bíblica. Mas vai falar para eles, você toma até a porrada, você até apanha. Então assim, para vocês perceberem que esses livros que falam, que contam a história do universo, esses livros que, como diz, pegam, como se arreganham, né? Arreganham não é. Pegam muitas pessoas, né? Junta muitas pessoas em grupos que vira até religião. Acaba virando religião. Grupos é o começo de uma religião, tá? Então eu não gosto de grupo, não sou filiado a grupo nenhum, não tenho grupo de WhatsApp, Telegram, não tenho grupo de nada, porque quando se forma grupos, aí vira religião. Eu tô fora de tudo isso. Mas quando esses livros criam seguidores, grupos, e aí vira a bagunça que todos nós conhecemos. E no caso, as pessoas começam a estudar, começam a procurar conhecimento ali, cruzar datas, cruzar eventos, tentar interpretar aqueles eventos, aquelas promessas futuras com os nossos tempos atuais, através de sinais que eles interpretam que eram aqueles que eles estavam dando para achar datas como o final do mundo, a segunda vinda de Cristo e outras datas proféticas. Então esses livros criam seguidores e esses seguidores ficam perturbados e porque querem descobrir o final do mundo ou datas apocalípticas, né? E muitas pessoas ficam esperando. E o que acontece? Esquecem que nós vivemos numa dimensão manipulada, e essa dimensão manipulada ela é controlada por uma raça alienígena maléfica. E conforme nós damos um passo em nossa evolução, eles também dão um passo alterando as agendas deles. Conforme a humanidade evolui, eles também estão ali fazendo atualizações em suas agendas, em seus planos. E as pessoas ficam perdidas. Para vocês perceberem, eu sempre fui uma pessoa que li bastante em minha vida. Eu já li mais de 200 livros e eu estou sendo modesto. Eu não estou sendo, ele está falando demais. Não, já li.
Eu já li toda a literatura, por exemplo, da religião mórmon, pela qual eu frequentei por praticamente 2 décadas, tá? E o que que acontece? É, Tinha um livro engraçado, deixa eu falar para vocês, chamado Teorema de Kolob, The Kolob Theorem. E esse livro era de um membro, ele é de um membro da igreja, uma pessoa muito estudada, PhD, muito pesquisadora. Esse livro, ele falava coisas até interessantes, mas muito pro lado da fantasia daquela pessoa, né? Falava do universo, usando datas bíblicas, referências da Bíblia e de outros livros também, para falar da origem do ser humano, do universo, a Terra, a criação da Terra, das galáxias, para falar falar sobre, em tal época aconteceu esse cataclisma, por causa disso, vai acontecer esse cataclismo em tal época, em referência às escrituras bíblicas, isso é assim, assado, e falando. E era engraçado, porque a própria liderança da igreja não aconselhava os membros a lerem, porque era um livro que não fazia parte da biblioteca oficial. Era um trabalho de pesquisa daquela pessoa. Então ela usava muitas datas bíblicas, por exemplo, para mostrar aquilo que ela interpretava. Era assim, até interessante, mas não era muito assim, a ilusão, a mente fértil daquela pessoa, conforme ela interpretava. Tanto que eu tinha esse livro em inglês, eu tinha ele em espanhol, porém eu não hablo espanhol, e consegui ele em português. O Teorema de Kolob em português. Eu acho que eu tenho algum CD ou DVD guardado em PDF, nem lembro mais, mas eu li muito, muito, muito mesmo. E a gente começa a perceber, eu estava na religião, eu embarcava na viagem dos caras, mas a gente vê que aquilo ali era um trabalho onde ele cruzava, fazia muitas referências com escrituras bíblicas. Então, assim, você via que tinha mais o achismo e a imaginação da pessoa dentro do estudo dela. E para vocês terem uma noção, quando Joseph Ratzinger, o penúltimo papa antes do Papa Francisco, quando ele abriu mão do papado, que ele não quis mais continuar como papa, eu me lembro que, nossa senhora, começou uma especulação gigantesca, principalmente pelo meio protestante dos Estados Unidos. Aí você via aqueles vídeos, né, falando, utilizando as passagens bíblicas do Apocalipse, que a besta iria ressurgir, que o Papa João Paulo II iria ressuscitar. Aí era uma coisa até convincente. É uma coisa, se você for entrar na viagem dos caras, eles utilizando a Bíblia ali, pegando o versículo, cruzando, aplicando, tinha até certo fundo assim de você falar, não, realmente, a escritura parece estar falando disso mesmo. Mas aí passou até para o Brasil essa febre. E virou uma febre na internet, no YouTube, que o Papa Ratzinger tinha saído, porque eles iriam ter ali o conclave, e eles iriam, e no meio do conclave, iria aparecer ali o João Paulo II ressuscitado como a besta. E tinha umas, não sei se ainda tem, mas tinha umas câmeras que ficavam filmando ao vivo, né? Bom, pelo que falavam. Falavam que era ao vivo, ficavam ali filmando o túmulo do Papa João Paulo II. E começou aquela apreensão. E tinha um pastor de uma denominação protestante que o cara era bom no discurso, o cara discursava e o cara era convincente. Começou a dar muitas palestras, viajava em vários ministérios e começou a fazer essas palestras.
e uma parte gigantesca que se identificava com ele começou a acreditar piamente e ele começou nas palestras a xingar os católicos. Você lembra disso, Eliane? Ele falava assim, ó, católicos, vocês verão, vai acontecer isso assim assado, porque nas escrituras falam isso, na escritura fala assado. E eu falei assim, rapaz, eu quero ver. Eu quero até ver se esse homem é bom mesmo, né? Se ele for bom, eu talvez até batize na igreja dele. Aí o que aconteceu? Aí o tal do Ratzinger, né, picou a mula, saiu do papado. Aí todo mundo ficou assim, ó, tipo aquele rufem os tambores. E todo mundo só na espreita. Aí eu pensei, aí chegou no programa, né? E eu tava com o YouTube aberto lá no vídeo, que foi uma série de vídeo desse palestrante, desse pastor protestante. Aí eu tava só aqui, ó, só no computador aqui, um oi aqui, eu tava desse jeito assim, ó, um oi pra tela e outro pra televisão, né? E tipo assim, porque eu queria ver se ia confirmar. Porque eu nunca acreditei nessas coisas. Mas era interessante. Aí eu falei, quero só ver. Aí de repente, isso era aquele mistério, né? Aí o povo, aí tava assim na internet, assim, lá nos comentários do vídeo. Nossa, agora o Papa João Paulo vai aparecer, o mundo vai ver a verdade. E tinha uns 50 comentários. Os católicos estavam tudo assim, ó. Todo de braço cruzado esperando. E os evangélicos metendo a lenha. Agora falta, tipo assim, falta 20 minutos para conhecermos o novo Papa. E eles, agora João Paulo vai aparecer. E começou aquela enxurrada de comentários. E eu só no F5. O F5 é uma tecla que você aperta no computador. Se você estiver numa página de internet, ele atualiza. Ele atualiza eu só no F5, né? Lendo e eu lá, só olhando. Tipo assim, é igual aquela foto do Michael Jackson, geralmente as pessoas usam em alguns posts, ele comendo pipoca e tá assim, aí tá assim, eu só observo. Aí o que aconteceu? De repente eles abrem lá a cortina e vem o Papa Francisco. Nossa! Aí com o meu dedo ficou no F5. Juntou uma galera. Deve ser os católicos. Mas acabou com esse pastor. Mas acabou com com esses evangélicos. Mas destruiu eles. Eu pensei que o cara, até que o pastor, ele foi homem no momento que ele deixou. Ele deixou lá o palco meu e eu só lendo. Eu falei, que furada. O cara acabou com o prestígio dele, porque ele era até respeitado, e muito respeitado. Mas ele fez essa campanha, foi mais de 3 anos fazendo palestras, vendendo essa verdade. Aí eu pensei, nossa, acabou com a moral dele. E os católicos destruiu ele nos comentários. Não tinha um protestante para defender lá. Todo mundo sumiu. Nessas horas não sobe ninguém. Nessas horas todo mundo vaza. O homem... Mas levou uns 200 comentários. Cada comentário parecia um livro. E eu lendo tudo, né? E eu falei, nossa, olha, né? A pessoa acabou com o prestígio dela, com o respeito que ela tinha. Por causa disso. Aí eu sei que depois de 2, 3 dias, esses vídeos sumiram do YouTube. Mas tudo bem. O que eu quero mostrar para vocês? Muitas pessoas ficam perturbadas com essas datas apocalípticas, essas datas que vão mostrar, né, para as pessoas aí coisas que estão acontecendo ou irá acontecer e dará um rumo na humanidade. E começam muitos a pesquisar. Pessoas que têm canais de ufologia espiritualista, esotérica, pessoas no meio espírita, né? Não digo todos, mas tem uma galerinha que se atrai por esse tipo de assunto e começa aí a gravar até vídeo, contando que teve experiências com isso e com aquilo, né? Confirmando que acha que vai acontecer mesmo, que o arrebatamento pode acontecer, que o anticristo irá
aparecer para o mundo em alguma maneira. Só que, pessoal, essas datas geram muita negatividade, muita perturbação nas pessoas. E tem umas pessoas bobinhas que caem nisso. Eu conversei com... Eu presto serviço de informática, para vocês terem uma noção, por uma galera gigantesca protestante aqui em Uberlândia. Não é, Fabiana? Nossa, são vários pastores. Tem ministérios aqui em Uberlândia que só confiam em mim. Por quê? Porque hoje em dia, no meio da informática, técnico em informática virou meio que sinônimo de ladrão. Porque técnico em informática, você manda arrumar um computador, os caras tiram as peças boas, põem as peças, digamos, genéricas ou de baixa qualidade, então trocam memórias, placa-mãe, trocam HDs, pegam sua peça da sua marca melhor e botam uma marca inferior, e as pessoas são leigas, elas nem percebem, e dali elas revendem aquelas outras peças. Então assim, se ele chega com um computador possante, sai com ele minha boca. E nem percebe. Cara, formatei, tá funcionando direitinho, tá? Você vai se contentando. Então, tem muitos aqui que confiam só em mim. Então tem ministérios, muitos ministérios evangélicos, pastores, que me procuram, me chamam para mexer nessas máquinas. E eu conversando com um pastor do ministério grande aqui, falei, pastor, e essa data aí de 23, 24 de setembro? Ele falou, Marcelo, até uma vergonha, Marcelo. Eu vou ser sincero para você, esse tipo de coisa nem me pega, mas pega tanto aqueles que... Ele falou para mim o seguinte, há pessoas que têm a mesma vibração com essas datas. Pessoas que têm a vibração com a data do final do mundo, apocalíptico e tudo. Mas sério, isso pega, ao meu ver, aqui dentro da minha congregação, aqueles que têm o mesmo pensamento, a mesma energia, as mesmas sintonias de energia. Eles falam um pouco diferente, não falam igual a nossa vibração, tem a mesma, né, energia vibratória, não. É as mesmas sintonias. Falei, então o senhor não está nessa onda, não? Não, tô não, Marcelo, isso aí... Mas, tem amigo meu de ministérios aqui que tá deixando a galera doidinha. Mas eu não compactuo com isso, não. Falei, pastor, o senhor tá certo. Pois bem, né? Porque, pelo menos assim, o senhor tá numa vibração melhor, né? Para vocês perceberem. Então tem pessoas que gostam disso. Sentem vibração, né? Atração por essas energias. E começam a infectar as outras pessoas. E eu vou falar, tem muito bobão que cai nessa e fica aí cagando nas calças. A pessoa nem vive, nem come mais direito. A pessoa fica só pensando nisso 24 horas com medo, porque o mundo é regido através do medo. Então o que eu quero dizer para vocês? Eu tenho as minhas experiências no plano astral e eu vou dizer para vocês, nada concernente a isso ressoa lá. Se você perguntar, ninguém fala disso, ninguém comenta disso. Então é uma outra energia, uma outra realidade. Realmente isso é algo aqui dos humanos de terceira dimensão. Que ficam o quê? Que ficam nessa sintonia. Parece que o cara, ou os caras, eles não são felizes, não. Eles não conseguem ser felizes. Embora eu digo que a felicidade aqui, ela não é alcançada de forma plena. Mas nós podemos ter flashes e lápis de felicidade. E eu fico vendo, para vocês perceberem, eu acho que os caras não são felizes. Não deve ser feliz com a mulher, não deve ser feliz com ninguém, deve odiar a vida deles. E aí o seguinte, os caras, o grande desejo interior deles é o quê? É que a Terra acabe, que a Terra seja destruída, né? Que a humanidade acabe, e que acabe das formas mais catastróficas o possível, como uma punição àquela humanidade, porque ele odeia a humanidade, ele odeia a si mesmo.
E o cara, ele quer passar isso para frente. Essas pessoas querem passar isso para frente. Aí começam nessas energias e tentam contaminar as outras pessoas. E muitos caem. Eu ando percebendo aí muitos aí que assistem Chamados a Despertar. A galera tá com as canelas tremendo. Esperando o dia 23 e 24 de setembro de 2017. Hoje é dia 22. Daqui a quase, praticamente 2 meses. Aí fica a galera toda nessa sintonia. O que eu quero dizer para vocês? Datas não existem. Quando a gente fala que nós estamos chegando no final, no derradeiro final da humanidade, que, né, nós estamos realmente, mas nós jamais poderemos, como humanos, como bonecos e objetos da manipulação, sabermos dessas datas. Então nós temos que nos preparar constantemente, diariamente. E essas datas não são reveladas. O dia que acontecer, irá acontecer e pronto. Cabe a você viver a sua vida, continuar os seus estudos, continuar a sua vida, o seu trabalho normalmente. E esquecer essas datas apocalípticas. Né? Tem gente que fala que Nibiru vai aparecer no céu em setembro. Gente, não. Da noite para um dia, um planeta maior do que Júpiter aparecer. E eu vou dizer para vocês, o dia que esse planeta começar a mostrar, porque não tem Nibiru agora, né? Tem os Nibirutas que estão desesperados para a vinda dele. O dia que esse planeta aparecer, pode ter certeza, ele vai aparecer gradativamente. E o que vai acontecer? Podem começar a humanidade a botar as barbas de molho. Mas não temos sinais e vestígios. Teve pessoas que falaram, olha, Nibiru está na constelação de Virgem, né? Onde virá o grande sinal do dia 23 e 24 de setembro. Pessoal, o dia que acontecer, independente do dia, nós saberemos. Nós nos prepararemos como já devemos estar preparando. Agora, ficar com essas datas na cabeça, aí você é muito bobo ou boba. Aí vocês gostam de sofrer. São tudo um bando de masoquistas. Entenderam? O ser humano tem que viver para si. Ele tem que buscar em si a libertação. E não em grupos. Ah, fulano disse que me disse. Fulano disse que data tal vai acontecer. Mais ou menos, aproximadamente em tal época poderá acontecer. Não, ninguém sabe de nada. De quando vai acontecer. Porque o dia que eu fizer, ninguém aqui estará, de uma certa forma, entre aspas, preparado já para isso. Então nós devemos nos preparar todos os dias, buscando a mudança interior dentro de nós. Para mim, 24 e 23 de setembro, né? Para mim é apenas mais um dia comum que vai passar. Aí percebam que o ano que vem vou inventar mais uma data. Aí vai falar assim, ó, você lembra as luzes de sangue de 2016, a data de 23, 24 de setembro, agora vai complementar com a data X de tal mês do ano de 2018. E pode esperar que 2019, né, a profecia limite lá do Chico Xavier, pode esperar que nada disso vai acontecer. Ninguém sabe de datas. Ninguém. E no plano astral, ninguém comenta isso. Não existe nada em relação a isso. Fique tranquilo. Viva a sua vida naturalmente e esqueça datas. E deixem aqueles que gostam de viver nisso que se afundem nessas energias.
Ó, fulano, tal dia vai acontecer. Não, não, eu não acredito nisso, não, tá? Você me desculpa, muito obrigado, fica na sua aí, tá, o mundo vai acabar, que acaba pra você, pra mim não. É isso. E vivam a vida de vocês perfeitamente como se, né, nada estivesse para acontecer, porque não irá acontecer. Tá bom? Pessoal, mantenham o foco. O dia que acontecer algo, ninguém estará prevenido ou ciente. Pegará a humanidade de o quê? De surpresa. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Muita paz e muita luz. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha aqui, hein? Para ajudar o canal. E, pessoal, cuidem da mente de vocês. Show energias negativas. Show energias que só atraem vibrações ruins. Pensamento positivo sempre, tá? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.